Oi, gente, passando pra dizer que eu tô morrendo de saudade de todo mundo, saudade dos nossos cafés, dos nossos encontros de domingo, do nosso tempo com as crianças, dos nossos encontros no meio da semana, mas com o coração cheio de esperança de que logo logo a gente vai estar junto de novo. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e que no meio dos dias difíceis que a gente tenha enfrentado, a gente seja tomado pela certeza de que Deus está com a gente e que a gente é família. Um abração. Meu pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar, faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está. Amor do seu nome, oferece sua paz. Posso estar tranquilo, pois eu sei, ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado, sempre está. Mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mal, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está.
Oi, gente querida, tudo bem? Que alegria a gente poder se encontrar aqui mais um domingo. E eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas que se aproximam da nossa mesa para esse tempo aqui de reflexão, de comunhão, de encontro, para a gente ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Eu quero falar para você que a gente está muito feliz de poder estar junto. Eu queria orar para a gente começar o nosso encontro. Vamos fazer isso? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por mais um domingo, obrigado pela tua boa mão, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E a minha oração nessa manhã é para que o Senhor nos visite com graça, com bondade, com amor, que a gente possa ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e ser desafiado por ela. Quero orar por aqueles que estão cansados, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que precisam de um toque curador do Senhor, que aqueles que precisam ser tocados pela tua mão, que o Senhor faça assim, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe as nossas casas, abençoe a nossa comunidade de fé, a conviver, que o Senhor nos abençoe de uma maneira muito especial e que a gente possa de verdade ao final desse encontro ter essa certeza de que o Senhor falou com a gente. Essa é a nossa oração, a nossa expectativa, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo querido, que é o Ricardo Renó. Ele é pastor lá na Vila Formosa, em Campinas, e hoje ele vai compartilhar a palavra de Deus com a gente na nossa reflexão. Então, seja bem-vindo, Renó, que Deus te abençoe e Deus te use. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Ricardo Renó, sou casado com a Amanda e com a graça de Deus, com data prevista para 21 de dezembro, receberei nos meus braços a nossa primeira e tão esperada filha, a Bela. E a gente está muito feliz por tudo isso. E eu queria compartilhar isso com vocês. E eu também sou amigo do Davi, o pastor da Conviver. E conheço a família, a Juliana, o João, o Lucas e o Levi. Para mim e para a Amanda é uma alegria da parte de Deus, que Deus nos deu de presente, embora a Amanda ainda não conheça muito de perto, né? Os demais familiares, é uma alegria para nós ser amigos do Davi, da Ju e das crianças, uma grande bênção. E eu espero que hoje pela manhã seja uma bênção para você também poder compartilhar, realmente compartilhar comigo, que eu compartilhe com vocês e a gente junte no Espírito, em Deus, da parte de Deus, aquilo que Ele fala com a gente pela palavra. E eu sei que vocês estão no meio de uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, e eu quero convidar você para a gente ler esse texto que está em Gálatas, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Eu quero ler quando fala das obras da carne e depois a gente vai entrar quando fala do fruto do Espírito. Diz assim, Gálatas 5, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gente, antes de eu entrar no tema que me foi dado e que foi assim, foi abençoador estudar e receber da parte do Espírito de Deus sobre paz, eu quero antes contar uma ilustração. Na verdade não é uma ilustração, é uma coisa que aconteceu comigo. Como eu falei para vocês, se Deus quiser, com a graça de Deus, em dezembro a Bela, nossa filha, nasce. E aí o que eu já tinha na minha cabeça assim, quando a gente concebesse, quando a gente tivesse um filho, uma filha, eu já tinha falado com a Amanda, minha esposa. Eu falei assim, é o seguinte, eu ouvi dizer, e faz muito sentido, tem pesquisas científicas que mostram que mesmo na barriga da mãe, uma criança que é exposta à música clássica, ela tem um desenvolvimento melhor. Porque aí e aí eu não sou cientista, tá? Mas eles dizem que as sinapses, né, as conexões entre um neurônio e outro são ativadas de uma forma melhor por causa da complexidade da beleza da música clássica. Beleza, ok. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu, esses dias, procurando no YouTube, eu achei uma peça do Tchaikovsky. E aí o Tchaikovsky estava sendo interpretado por uma grande orquestra num teatro lindo em Amsterdã, na Holanda, e tinha uma pianista principal. Você vai perceber, se você for músico, que eu vou falar algumas coisas aqui, você vai falar assim, nossa, mas o nome disso é disso. Eu não sei, mas você vai entender. E aí a pianista principal, provavelmente russa, não fui averiguar, mas chama Anna Fedorova. E aí ela ficava naquele pianão lindo, maravilhoso, tocando, e aquela orquestra toda junto, violino, violoncelo, tem uns instrumentos que eu nem sei o nome, um mais lindo que o outro. E aí é interessante, porque uma das coisas que mais me chamam a atenção, e que eu não sou músico, como eu disse para vocês, eu sei tocar uma coisinha no violão. Mas o que é mais interessante é a harmonia, quando vários instrumentos de timbres diferentes, de formatos diferentes, eles tocados juntos, eles formam um som, digamos assim, uma harmonia, as coisas se juntam diferentes e proporcionam algo lindo e maravilhoso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei surpreso, na verdade eu fiquei surpreso, mas não deveria estar. Quando eu fui pesquisar a palavra paz em Gálatas capítulo 5, eu percebi que ela é uma palavra que se repete muitas vezes no Novo Testamento, e no grego a forma de falar ela é eirene, ou airene. E acontece que quando eu fui ver o significado dessa paz, é um significado parecidíssimo com a palavra paz do Antigo Testamento em hebraico, que a gente conhece muito, que é a palavra shalom. E aí as coisas começaram a conectar na minha mente, no meu coração, e eu falei assim, meu Deus, que lindo, meu Deus, que maravilhoso. Porque assim, gente, se você, assim como eu, está em isolamento, mesmo que com aquela flexibilizada de ir ao mercado e outras coisas mais, você sabe que nesse momento de confinamento e isolamento, muitas pessoas têm tido uma ansiedade gritante, crescente no coração. Muitas pessoas têm lançado mão de inúmeras estratégias de meditação porque elas querem ter paz no coração e paz na alma. Porque assim, uma paz consistente mesmo,
ela é potencializada por fatores externos. Geralmente as pessoas costumam dizer que tem a ver só com questões internas, mas reflita aqui comigo. Quando as coisas vão bem no trabalho e na família, e você tem sido diligente e completado as suas tarefas todas, você tem aquela sensação gostosa. Sabe por que eu estou falando de fatores externos também? E por que eu falei da palavra airene e da shalom? Porque essa palavra shalom na Escritura, ela é carregada de um significado teológico e mais, um significado cósmico, um significado que vai além e muito além de simplesmente uma paz de espírito ou uma paz de alma. Porque quando o apóstolo Paulo escreve Gálatas, nesse momento, ele fala das obras da carne, e ele termina falando das obras da carne, que aqueles que praticam e vivem nisso, não vão herdar o reino dos céus, não vão herdar o reino de Deus. E ele começa falando, e daí ele continua, e começa a falar sobre o fruto do Espírito. E aí, a gente tem que fazer uma pausa para entender um pouco da mente de Paulo, que era um rabino judeu, e sempre que ele escreve, os escritos dele fazem alusão à grande história de todas as coisas que é descrita na Bíblia. E quando Paulo fala do fruto do Espírito, ele está falando de uma esperança e de um acontecimento escatológico. O que é que eu quero dizer com isso? A palavra escatologia diz respeito às coisas do fim. Quando Paulo diz que o Espírito Santo de Deus está presente, e esse Espírito presente na vida do novo povo de Deus, que foi perdoado por Deus em Cristo, e que agora recebe em si, o ideal seria que eu dissesse, recebemos em nós o Espírito de Deus, aquelas características do mundo vindouro, do tempo do fim, quando tudo será completamente restaurado e pleno, essas características, essas virtudes, esse poder entra na história. E aí gera uma crise em muitos judeus, porque eles criam, conforme os profetas profetizaram, num derramamento do Espírito de Deus. Eles criam em Joel, quando Joel disse que nos últimos dias o Espírito seria derramado. Mas eles achavam que esse derramamento do Espírito, naquele momento em que isso acontecesse, o Messias da linhagem de Davi, aquele que ruge como um leão, viria, destronaria os inimigos e os povos pagãos e gentios do trono que pertence ao ungido, e tudo seria uma shalom completa de uma vez e definitivamente. Mas não é isso que Deus faz. Eles tiveram um entendimento estreito da obra de Deus, porque o que Deus faz é invadir a presente era má, e essa presente era má se mostra de inúmeras formas, por meio das consequências do pecado dos nossos primeiros pais, e essa consequência se vê em toda a esfera e ação contrária ao governo de Deus no mundo. Mas acontece que o Espírito de Deus é derramado sobre o povo de Deus, perdoado em Cristo, e esse Espírito produz frutos no povo de Deus, para que o povo de Deus revele em si as virtudes da nova criação de Deus, que há de ser completada no retorno glorioso de Cristo. E uma dessas virtudes é a conhecida shalom, a conhecida paz,
que extrapola um sentimento interno. Essa paz que diz respeito a uma autêntica, verdadeira prosperidade. Uma prosperidade que não apenas alcança a mim, mas por meio, através de mim, alcança as pessoas de inumeráveis maneiras. Essa Shalom diz respeito a uma restauração. E é óbvio, quando você pesquisa essa palavra, você vai ver que essa paz diz respeito, e talvez principalmente, diz respeito a uma quebra nas dissensões, nas brigas e facções. Gente, se você vive no mesmo mundo que eu, se você vive no mesmo país que eu, você vai perceber que existem inumeráveis brigas. E hoje é a principal plataforma de discussões e facções. Lembrando que discussões e facções e brigas são frutos da carne, e são obras da carne, e aqueles que vivem na prática dessas obras ainda não receberam o dom do Espírito e, consequentemente, não são cidadãos e cidadãs do reino, porque onde o Espírito chega, o reino de Deus chega, e o reino de Deus é proclamado em palavras e atitudes. Dito isso, se você vive no mesmo mundo e no mesmo país que eu, você vai perceber, e você já tem percebido, que brigas e facções, infelizmente, guerras um contra o outro, são coisas que a gente vê a todo momento, e a principal plataforma, ou principais plataformas, são as mídias sociais. Não é apenas mídia social, mas são as principais. Hoje, se você quiser brigar com um familiar, num grupo de família, é muito fácil. Você discorda de alguma coisa e talvez aquela pessoa nunca mais vai olhar na sua cara, ou não quer te ver, como dizem por aí, nem pintado de ouro. E aí, gente, quando nós somos salvos por Deus em Cristo, o Espírito vem viver em nós, e o Espírito nos habilita a experimentarmos um antegosto, uma prova, ou na linguagem cinematográfica, o Espírito de Deus nos habilita a experimentarmos um trailer da Shalom, da prosperidade completa que haverá de se manifestar no retorno glorioso de Cristo, quando o filme for completo. A gente experimenta um trailer, mas é um trailer intenso e profundo, porque ele está baseado no que Cristo fez na cruz e na ressurreição, quando, por intermédio da obra dele, nós que éramos inimigos de Deus, agora somos reconciliados com o Pai. E é-nos dito que agora, por intermédio de Cristo, nós temos paz com Deus, a quem nós devíamos, a quem éramos ofensores, de quem nós nos conectamos e vivíamos declaradamente em rebelião. Mas por intermédio de Cristo Jesus, somos reconciliados com o Pai, somos trazidos para a fonte de vida e fonte de paz, e o desejo desse Deus é trazer Shalom para toda a terra, é trazer paz para toda a terra, é trazer restauração para toda a terra. E esse Deus, por meio da obra de Cristo e pelo derramamento do Espírito, ele gera esse fruto em nós, que é o fruto da paz, para que entre nós, povo de Deus, a paz seja vista,
A paz seja manifesta, para que entre nós não haja dissensão, não haja facções, para que em nós a paz seja vista e sensibilize o mundo, para que o mundo, ao olhar para a paz gerada por Deus, por meio do sacrifício de Cristo, no transbordar das virtudes do Espírito, as pessoas vejam e digam assim: seria tão bom se o mundo inteiro fosse como esse povo. Seria tão bom se as pessoas se relacionassem como eles se relacionam. Percebeu a nossa responsabilidade, gente? Se por um lado, aqueles que vivem nas obras da carne não herdarão o reino de Deus, por outro lado, aqueles que já receberam o Espírito, neles são gerados frutos do Espírito, e o Espírito gera em nós paz, para que sejamos instrumentos de reconciliação, para que sejamos pacificadores, por exemplo, num país politicamente polarizado. Eu poderia citar inúmeros exemplos de rixas, brigas e discussões que dizem que estão nesse campo político, mas eu não vou gastar o seu tempo com isso. Mas eu quero convidar você a refletir sobre se o Espírito de Deus vive em você. Certamente ele produz frutos do reino de Deus, fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz. Agora aqui, gente, só para vocês não dizerem que eu não fiz um contraponto, é verdade, não é sempre que a gente vai conseguir em todas as nossas entradas, em todas as nossas iniciativas, ter uma paz que seja semelhante, que seja sinônima de harmonia, sinônima de aceitação, porque o mundo não é neutro, o mundo é religioso. As propostas do mundo contrárias a Deus têm peso religioso e têm um fundamento de crença muito grande. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa, e talvez você seja uma pessoa alucinada por ser rica, e você diz para ela que se você tiver bastante dinheiro vai ser uma bênção, mas se você não tiver bastante dinheiro também não vai ser um problema muito grande, e que você não vai sacrificar, por exemplo, a sua vida familiar para trabalhar 18 horas por dia e perder a sua família. Você prefere ganhar X do que ganhar 5X. Vai haver um conflito e a pessoa vai falar para você que você é um tolo, que você está vivendo em outro mundo. Existem inúmeros que o missiólogo já falecido Leslie Newbigin fala de inúmeros encontros com a cultura que geram uma tensão entre os valores do reino de Deus e os valores da cultura do mundo. Então, nem sempre nós vamos conseguir ser promotores de paz quando os valores do reino chocam com os valores do mundo. Esse é um leve contraponto. Mas eu quero caminhar para encerrar, senão depois o Davi vai dizer, deixa eu ver, não consigo nem enxergar quanto tempo já faz que eu estou gravando, senão depois o Davi vai falar, poxa Ricardo, ficou muito grande. Por que eu citei a orquestra no começo? Sabe por quê, gente? Porque nós recebemos do Espírito gratuitamente, graciosamente. Na verdade, eu aproveito para fazer uma leve explicação que custou muito, custou o sangue, a vida do Filho de Deus na cruz. Mas por graça de Deus nós recebemos o Espírito. Por graça de Deus o Espírito gera em nós
frutos do reino de Deus. Mas para que nós recebamos dessa paz, na verdade, para que nós sejamos diligentes com esse fruto do Espírito que recebemos, e essa shalom pode ser traduzida por prosperidade ou, e aqui vai a minha ponte com a ilustração do começo, a palavra paz pode ser sinônima de harmonia. Para que haja harmonia numa orquestra inteira, muitas coisas são necessárias. A primeira e mais importante é que a orquestra inteira tenha os olhos fitos, atentos nos sinais do maestro, aquele no regente. É imprescindível que a orquestra inteira, todos os instrumentistas, olhando para um maestro, saibam a hora de enfatizar, a hora de acalmar, as pausas. É muito importante também que dentro de uma orquestra, a maioria saiba que nós faremos um trabalho conjunto. Nós vamos tocar no mesmo compasso, nós vamos tocar juntos, nós precisamos ter unidade. É muito importante que uma pessoa que não vai ser um solista, ela não queira o protagonismo, mas ela queira ser parte de um todo em benefício de outros, para que a harmonia seja perfeita e a beleza exale, que a beleza seja reverberada por meio daqueles instrumentos. É muito importante também, portanto, o maestro, a atenção tem que estar focada no maestro, a atenção tem que ser intensa e fina nos sinais que ele dá. É preciso haver unidade. E outra coisa, eu soube, que a Juliana é musicista, e eu achei muito interessante que a Ana Fedorova, ela não tinha uma partitura na frente dela, ela decorou a peça do Tchaikovsky. Outros tinham partitura na frente para que lessem, mas mesmo os que tinham partitura, eles com certeza estudaram muito, treinaram incansavelmente, para talvez só bater o olho e já saber qual acorde, qual nota deveriam fazer. Então, exige esforço, e muito esforço. E aí, compartilhando com um amigo essa ilustração, ele me disse assim: Ricardo, tem o Spala também. Sabe quem que é o Spala? Eu falei, não sei, foi esses dias, foi ontem. Eu falei, não sei. Eu falei assim, o Spala é aquele que dá a tonalidade da música, ele é aquele que dá para que os outros instrumentos sejam afinados de acordo com ele. Se você for músico e eu estiver errado, desculpa, mas cabe muito dizer isso aqui. E aí o Spala dá o tom e os outros afinam os instrumentos de acordo com ele. Gente, tudo isso que eu acabei de falar sobre a orquestra tem muito a ver com paz. Porque quem nos lidera como pacificadores no mundo é o regente, é o Maestro Jesus Cristo. Ele nos chama a caminhar com Ele, Ele nos chama a olhar para o registro bíblico que fala a respeito dele e como Ele agiu em momentos em que talvez nós agiríamos com brigas, com discussões e facções, mas como Ele derramou paz e como debaixo das suas instruções, debaixo dos seus gestos, Ele nos faz instrumentos de paz. E a gente precisa fazer nossa lição de casa. A gente precisa estudar a palavra de Deus com intensidade. A gente precisa, para que quando a gente for tocar, seja harmônico. E aí essa harmonia revele essa paz. E para que haja harmonia
e paz, precisa haver união entre nós. A gente tem que abrir mão de querer o protagonismo para que o todo revele essa harmonia, o todo revele essa paz, o todo revele a beleza do reino de Deus. E Deus muitas vezes coloca sobre nós os espalas, que são aqueles que Ele escolheu para uma tarefa específica, de muitas vezes dizer para a gente assim: ei gente, esse aqui é o tom, viu? E aí passa ali no violino e esse é o tom. Gente, Deus seja louvado, porque nós fomos agraciados com a presença do Santo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus gera em nós os frutos do reino. E um dos frutos do reino é essa paz, essa shalom, essa harmonia. Que Deus faça cada um de nós pacificadores, que nós não sejamos negligentes com os frutos que o Espírito gera em nós, mas que sejamos diligentes, obedientes, para que o mundo receba um antegosto do banquete maravilhoso que em Cristo nós iremos experimentar um dia. Deus abençoe, em nome de Jesus.